existe muita coisa que acontece enquanto a gente dorme. E, inclusive o processamento do aprendizado de quando a gente está acordado. Então, se você não tem um sono de boa qualidade, é sabido, né? Todo mundo que trabalha mais, que está estressado, dormiu pouco, está sob pressão, acaba tendo falha de memória. Sol, ar puro, a paisagem mais linda da cidade e uma corridinha antes de ir ao trabalho. No vai e vem dos passos, das corridas, daqueles que se cruzam, tudo parece perfeito, tranquilo, mas as aparências enganam. Denis corre como complemento do seu equilíbrio. Me considero uma pessoa bem calma, assim. Eu não tento ficar nervoso com nada, eu acho que não leva a nada ficar ansioso ou nervoso. Não é o caso de Carol. Ela corre contra as suas inquietações. O trabalho deixa a gente, né, o dia a dia, a correria, deixa a gente um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso. A enfermeira Carol faz parte daquele grupo de pessoas que todos nós conhecemos, pelo menos uma, duas. Pessoas que não param, que se preocupam, que têm uma expectativa exagerada, que parecem sempre angustiadas. Carol é ansiosa, um problema que atinge mais as mulheres do que os homens. E ela só se deu conta quando começou a esquecer coisas demais. Você tem que dar um recado a algum paciente, você tem que dar um recado para a equipe, você acaba esquecendo coisas pequenas do dia a dia. Coisas que não acontecem com o Denis. O analista de sistemas não reclama da memória. Não esquece nunca nada? Muito difícil esquecer. Não tem queixa da sua memória? Não tenho não. Ela tem sido muito útil para mim. O Centro Internacional de Neurociência desse hospital aqui de Brasília revelou que existem muito mais ligações entre ansiedade e memória do que a gente possa imaginar ou perceber. E isso pode fazer muita diferença no dia a dia. Tudo começou quando os médicos notaram que cada vez mais adultos jovens vinham se queixar de problemas de memória e de atenção. Eles decidiram investigar. Carol e Denis fizeram parte do grupo de pessoas que foram estudadas. A enfermeira e o analista de sistemas são funcionários do hospital. Podemos começar então? Foram vários testes. O mais revelador é este em que eles ouvem uma história e depois contam o que lembram. Tudo dentro do aparelho de ressonância magnética que vai registrando a atividade cerebral. Terça-feira, às 10 horas da manhã, Maria de Lourdes, uma professora de artes de uma escola pública do Rio de Janeiro, resolveu levar seus alunos para uma atividade fora da escola. E conseguiram identificar então que a ansiedade realmente provoca um tumulto no cérebro. Provoca um tumulto no cérebro, bota o cérebro aí bombardeando para tudo quanto é lado, a um custo muito alto. Uma evidência comprovada pelas ressonâncias magnéticas que fazem uma espécie de fotografia da ansiedade e da calma. Que tal, no caso do cérebro do Denis, a gente vê aqui uma ativação mais focada. Aqui a gente está com o cérebro de uma pessoa ansiosa, no mesmo corte, está vendo? E aí você vê que ela usa essa área que é necessária, mas ela usa toda uma ativação, ela recruta, faz um esforço muito grande para recrutar aqui os neurônios. E o que isso significa, representa no dia a dia dessa pessoa ansiosa, por exemplo, no final do dia? No final do dia ela está muito mais cansada, porque ela fez uma força muito grande para poder desempenhar as tarefas da vida diária, cotidiana. A nossa memória começa a dar sinais de que já não é mais a mesma lá pelos 40 anos. Quando durante uma conversa ou um bate-papo, por exemplo, a gente não consegue lembrar o nome da música, o nome do filme, o nome do escritor. E aí começa aquela história. Aquele escritor brasileiro, casado com uma brasileira também. Como é que é mesmo o nome dele? E não tem jeito. Jorge Amado não vem à nossa cabeça. São muitas as razões para a nossa falta de memória. E o que podemos fazer é exercitar, inclusive resgatando velhos hábitos. Então, primeiro, aprender. Aprender qualquer coisa, aprender coisas novas, faz novas redes neuronais no cérebro, exercita um número muito grande de neurônios. Ler. Na hora de calcular, não usar a maquininha, usar o cérebro. Fazer conta de cabeça. Fazer contas de cabeça, sempre que possível, mas as mais simples a gente faz a conta de cabeça. E também não ficar tão dependente do tablet para a memória e do celular, porque de repente hoje tudo se coloca, se registra ali
Então não precisa usar memória para isso. Agora, se você se acha parecido com a Carol, não precisa ficar ansioso. Tratando a ansiedade melhora a memória. É o que Carol está fazendo. Consciente do problema, procura relaxar, mas no trabalho se cerca de muitos cuidados. Nossa, olha só a agenda da Carol desde o começo do ano. Tudo anotado aqui. Além da agenda, você anota no computador, Carol. É isso, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a atuação, qualquer erro, qualquer esquecimento, pode ter um impacto muito forte na vida de qualquer paciente. Então, não pode se esquecer de nada. Está dando certo. Está dando certo, graças a Deus. Se a ansiedade é um veneno para a memória, a meditação é um santo remédio. Estudos revelam que se a gente conseguir sair deste corre-corre por alguns minutos do dia, vamos realizar nossas tarefas em menos tempo e gastando menos energia. Cérebro descansado é cérebro econômico e mais eficiente. E uma coisa puxa a outra. A vida fica menos estressante. Vera que o diga. O cotidiano dela não é moleza. Junto com o marido Vanderlei e os filhos, ela passa o dia na metalúrgica da família. E o horário é bem puxado. Nós saímos 8 horas de casa. 8 horas? 8 horas e retornamos 10 horas. 10 da noite? 10 da noite. Foi quando passou por um momento bem difícil na vida que Vera decidiu praticar o yoga. Na busca pelo equilíbrio, a meditação surgiu naturalmente. Hoje, para ela e para esse grupo, qualquer hora é hora. Não importa o lugar, meditar é preciso. Tinha uma vida muito agitada, assim, muito cansativa, assim. E a meditação serviu como uma base para eu cultivar um pouco mais de equilíbrio emocional e mental na minha vida, né? A qualidade do sono melhorou muito. Eu percebi que quando eu fazia meditações prolongadas, a qualidade do sono era, assim, muito boa. E o bom humor, sabe? A qualidade do humor, o bem-estar. E quando eu estou cansado, eu uso as práticas de meditação para dar uma esvaziada no cérebro. Quer dizer, você está ajudando ele todos os dias quando medita. Sempre que eu posso, sempre que eu sinto necessidade, e a minha prática é realmente diária. A maioria das pessoas fica todo o tempo com uma tagarelice mental. Assim, sempre pensando em coisas que não fez ou deixou de fazer, ou coisas que tem por fazer, prazos e uma opção de coisas. Quando você para, né, você começa a vivenciar, porque a única coisa que a gente tem de verdade é o presente, é o momento presente. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Nós podemos escolher entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. E como o pensamento ele acaba sendo um meio de comunicação universal, né, entre os seres, um influencia o outro. Então nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo através do pensamento, tanto de forma positiva como de forma negativa. E cabe a nós realizar essa mudança. É claro que atualmente a gente tem muitos estudos de pessoas que conseguem fazer com que todo o seu poder da mente seja canalizado para algo bom. Então, tanto para serviços para outras pessoas, quanto para uso próprio. Então, para você sair bem num estudo, num exame, no seu lado pessoal, no seu lado afetivo, ou também para ajudar o próximo, que eu acho que isso é sempre positivo, né? Eu tenho certeza que a mente tem o poder, para o bem e para o mal. Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento, né? Quantas vezes nós estamos pensando em alguém, aquela pessoa te telefona, ou te manda um e-mail, ou faz um contato, não é mesmo? Quantas vezes nós temos pensando mal de alguém, aquela pessoa de repente adoece. Então existe essa possibilidade, essa potencialidade das pessoas utilizarem o seu poder do seu pensamento. A palavra, ela tem um significado muito profundo que vem ancestralmente, não é? Então, quando nós exteriorizamos determinadas palavras, determinadas condições de voz, nós estamos indo de encontro ao nosso interlocutor, ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Mas sempre ter o cuidado com o que nós estamos falando. A partir do momento que nós pensamos certo, nós realizamos certo.
Então, o grande desafio de nós que estamos aí nessa existência é nos melhorarmos a cada dia, nos entendermos como seres éticos, que temos que compreender o nosso irmão como um igual a nós, que está num processo de evolução. Aí nós começamos a pensar certo. Por isso, Jesus era fascinante. Andava por sobre as águas, demonstrando uma habilidade mental. Multiplicava pães e peixes de forma incomparável. Curava corpos que estavam paralíticos ou que estavam emudecidos, cegos de nascença. Jesus fazia os fatos mais extraordinários que hoje, na paranormalidade, você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela. Ele detinha em si mesmo todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre. O que faz de Jesus ser um ser extraordinariamente incomparável e belo não é o poder da sua mente, é a sua vocação e a atuação na amorosidade. Ele foi grande, não porque ele transformou água em vinho, porque se desmaterializou no templo à vista de todos, porque andou sobre as águas ou fez do silêncio do mar quando estava agitado. Porque um bom poder mental, ainda que num grau menor, alguém pode fazer isso. Levitar, pode transformar uma substância noutra. Há paranormais que conseguem fazer isso, ainda que de forma singela. O que mais demarcou a figura incomparável, histórica da humanidade, chamada Jesus, foi a sua capacidade de fazer o bem, a sua vocação de amor, que faz dele o mestre dos mestres, o grande guru, o maior guru da humanidade. Essas pausas são a oportunidade do corpo relaxar, da sua mente ficar mais atenta, mais clara, e aí você está pronto para retomar o seu trabalho, a sua atividade de uma maneira mais serena, mais centrada. Então isso fez toda a diferença. Intrigada com os benefícios da meditação, a bióloga Elisa Kozaza, doutora em psicobiologia, decidiu investigar o cérebro das pessoas que meditam. Para isso, reuniu um grupo de 20 voluntários que praticam meditação há pelo menos 3 anos, no mínimo 3 vezes por semana, e comparou com 19 pessoas que não meditam. Então, quem não medita precisaria estar ativando mais essas áreas do que as pessoas que meditam regularmente, o que pode significar que as pessoas que meditam teriam então um cérebro mais eficiente. Elas precisam recrutar menos áreas cerebrais do que as pessoas que não meditam. Para realizar o estudo, que foi feito em colaboração com instituições internacionais, os voluntários passaram por testes durante as ressonâncias magnéticas. E ficou claro que as que meditam usam menos o cérebro para as mesmas funções. Elas são mais focadas. Provavelmente elas são então mais focadas, né? Conseguem manter, vamos dizer, a concentração na tarefa e provavelmente elas não se distraem tanto. De uma maneira mais simples, a gente pode dizer então que seria como se ela estivesse economizando, seria uma economia do cérebro. E por que economizar o cérebro? Para os especialistas, vivemos hoje num tempo em que nossa atenção é exigida de todos os lados. Trabalho, casa, família, trânsito, telefone, computador. Quanto estímulo. Antes, eu era uma pessoa muito dispersa, eu não conseguia focar em nada. E depois da meditação, eu comecei a aprender a acalmar a mente e me focar, né? Você sabe que depois que esvazia a mente, a mente fica cheia de sabedoria. Hoje, Vera acorda bem cedo para, antes mesmo de sair de casa, meditar de 15 minutos a meia hora. Acreditem, os pássaros vêm cantar para mim. É mesmo? Os pássaros vêm. E vem vários. A minha alma fica muito feliz quando eles chegam. Presentão. É recíproco. A vitamina... Agora, quando a gente fala em neurofitness, né? Ou ginástica cerebral, todos nós precisamos fazer. Com certeza, porque, como eu falei, o cérebro é muito pouco estimulado. Por exemplo, tem pessoas que elas fazem um trajeto na vida delas, elas são bitoladas, só fazem um tipo de trabalho, só vai em determinados lugares. A partir do momento que se estimula
através da anaeróbica, várias áreas do corpo e da mente, isso aumenta a capacidade de inteligência, de atenção, de concentração, de criatividade, de visualização.